Só falta a Sigrid. E a internet dela parece que hoje está um pouco lenta, então ela está caindo, tanto que tem hora que ela desliga o áudio para ver se fica no vídeo, para ver se fica melhor. Ela falou no chat. Às vezes pode ser que não consiga. Não, isso já está desde a outra aula também, já estava assim. Entendi. Essa estabilidade. Bom, então eu vou continuar aqui para... Tá. Às vezes ela entra quando ela puder, né? Então, onde eu estava? Quem pode participar do processo, do julgamento, da audiência de julgamento? As partes, quem denunciou e quem foi denunciado para se defender, lógico, e os conselheiros. O presidente é considerado o juiz desse processo. E quando começa um processo, isso pode acontecer por muito tempo, mas tem um prazo mínimo de 15 dias. Bom, como que acontece o julgamento? Nós temos aqui uma descrição. Tem um relator, tem conselheiro efetivo, tem conselheiro suplente, tudo é bem organizadinho. O relator apresenta na reunião um relatório do que foi apurado daquele caso. Esclarecidas as dúvidas sobre o relatório, acontece uma discussão, depois o presidente encerra a discussão e os conselheiros vão passar para uma votação. Quais são as possíveis penalidades que o artigo 21 do Código de Ética do Psicólogo enumera quando acontece um processo? Pode acontecer, isso de acordo, gente, com a gravidade, não é? É igual com criança. Se ele fez uma arte pequena, ele vai ganhar uma penalidade pequena, se ele cometeu um delito pequeno, né? Mãe, vocês que são mães, vocês sabem. A gente não vai dar pena de morte para uma pessoa que roubou uma balinha, né? Então, assim também acontece dentro de um julgamento de uma pessoa que deu uma vacilada no código de ética. Então, não é porque ela vacilou a primeira vez que ela já vai perder o direito de exercer a profissão de psicólogo. Aliás, não é porque não é a primeira vez, depende da gravidade do que ela fez, do erro cometido. Então, quais serão as possíveis penalidades? Pode-se receber uma advertência, né? Isso vai ficar registrado ali no Conselho Regional de Psicologia. Pode-se receber uma multa. Quem vai estipular o valor dessa multa é esse conselho também. Pode ter uma censura pública. A pessoa que foi afetada, ela foi afetada publicamente. Então, ela acha justo que aquele profissional seja punido publicamente. Como que seria essa censura pública? Não vai chicotear em praça pública, não. Fica tranquilo. O que é essa censura pública? É colocar num jornal, geralmente no Diário Oficial, ou nos documentos de circulação no meio profissional da psicologia, coloca-se o nome. O psicólogo fulano de tal, do CRP número tal, ele está passando por uma penalidade, porque ele cometeu tal erro. Então, isso é uma censura pública. Não são todos os casos que vêm a público, mas quando a penalidade é censura pública, aí a gente sabe o que aquela pessoa fez e por que ela está pagando pelo erro dela. Pode ser suspenso o exercício profissional daquele psicólogo por 30 dias. E, por fim, e o mais sério de todas as punições, seria a cassação do exercício profissional. A pessoa perde a carteirinha e perde o direito de exercer a profissão. Já pensou, você faz 5 anos de curso e por causa de um problema ético você perder seu direito de ser profissional? Perdeu uma carteira? É muito grave, né, gente? Bom, isso aqui a gente já falou, o processo inicia com a representação, aí tem a apuração, repetiu aqui o mesmo texto. Recurso. Eu posso recorrer, se eu sou o psicólogo que está sendo julgado, que está sendo acusado de alguma coisa, eu posso recorrer? Posso.
depois da decisão do julgamento, eu tenho 30 dias para poder entrar com um recurso. De novo, vai ter uma plenária. Essa plenária vai ser sigilosa. Ela vai ter o objetivo de analisar o recurso e decidir se a decisão anterior estava correta ou eles querem reformar essa decisão. E aí o presidente do CFP vai encaminhar a documentação para o CRT e vai emitir aquele parecer e aquela pessoa vai ter então a sua resposta. Durante essas reuniões plenárias, os conselheiros podem participar com direito a voto. O presidente só pode votar em caso para desempatar, não seria o caso dele participar durante todo o processo. Ok, então, gente, esse é o artigo que eu tinha para apresentar para vocês sobre a denúncia, como trabalhar em caso de denúncia. Alguma pergunta? Tá tudo ok? Aí, para nossa avaliação, serão essas duas e aquele artigo que você trabalhou com bioética? Isso. Ou você vai aproveitar tudo que a gente já viu? Não, são só esses três. E aí, o restante dos 50 pontos, você falou que vai dividir... No pós-aula. Eu nem coloquei o pós-aula ainda, mas já que eu tenho que construir um pós-aula e ainda construir uma atividade para vocês, aí eu vou fazer só o pós-aula valendo mais pontos. O professor Arthur fez da mesma forma. Ótimo. Inclusive, para facilitar, ele fez uma atividade de revisão conosco, e dessas atividades de revisão já vai tirar as pós-aula e a prova. Que aí é um trabalho só. Entendi. Aí eu preciso que eu sei que vocês comunicam. A gente estava conversando sobre isso hoje no começo. Eu sei que vocês comunicam, mas precisa ficar bem registrado, bem claro para todo mundo que o que vale ponto é o pós-aula. Quem não fica, porque é muito sério, gente, eu colocar o pós-aula com esse valor tão alto. Porque quem não fizer o pós-aula vai ficar sem 40 pontos. Não, 50 pontos. É 50. O professor Arthur, ele vai fazer pré e pós e vai dividir... Não, eu vou fazer só pós, não dou conta, não. Mas aí se fizer só as pós, faz as pós. E eu vou fazer a pontuação, dividindo nesses três. Aí divide a pontuação, né? Isso. Tá bom? E que, de repente, pode ser até questões que já vão ser relacionadas aos artigos e inerente à prova. A Daiana tá morrendo de rir, da Ana Cristina. Sim, senhora. Uai, mas é que os professores estão fazendo assim. Porque não está adiantando. Professora, você sabe que o negócio circula. Não vamos se enganar. Não, eu não sou inocente, né? Não, lógico. Pois é. A coisa circula, então. Se quiser até parar de gravar aí pra gente. Pra gente não ter problema ético. Depois vai que é motivo aqui, problema ético, depois vai que é motivo de denúncia, né? Não vou falar nome de ninguém, não estou falando nada de ninguém, a gente está falando uma realidade, a gente sabe, não tem perigo, não. É lógico, então assim, para o professor tá muito difícil. É muita coisa. O professor tem sido cobrado de uma maneira a fazer mais coisas, e coisas que ele não tinha costume de fazer, e coisas que ele teve que aprender a fazer, e coisas que ele às vezes ainda não domina. Exatamente. O seu feitio. Então, assim, é muita coisa sobrecarregando o professor. Sim. Então, eu acho que nesse momento, o professor também tem que se poupar. Ótimo. Tentando fazer da melhor maneira para si. Então, pensa, se você ainda passa um trabalho, que você ainda tem que corrigir esses trabalhos, que você tem prazo para entregar, é muito complicado. Dentro do sistema pós-aula, já dá um pouquinho mais de trabalho. Isso, dá um pouquinho mais de trabalho, às vezes, para fazer, porque questão de múltipla escolha é um pouco mais complexa de estruturar, mas, em compensação, o sistema já te dá tudo corrigido.
Pronto. Tem a contrapartida, né? Eu tenho até amanhã para fechar tudo. Imagina! Então. Tá bom? De quantas turmas, né? Eu falo assim, e de quantas disciplinas, turmas? Pois é. 3 já tá fechada, Então, sim, falta 6. Meu fim de semana vai ser muito legal. Aqui, simples assim, só 6. Só 6. E aí você fazendo, a gente teria a semana que vem toda para fazer, que aí você vai deixar até dia 20. O último dia de prova. Sim, até dia 20, tá bom? Não, porque nós temos professor que está colocando até dia 13, que é amanhã. Meu Deus. Porque diz que foi o que foi pedido pela universidade. Inclusive, professora Regiane vai dilatar o prazo, que ela tinha colocado até dia 13. Eu nunca coloco, porque depois eles mandam dilatar, eu não. Eles mandam, então já manda fazer logo até o final, né? Serviceira. Tá. Não, e tá bom, porque assim, basicamente nós vamos ficar só com as suas e do Arthur. Tá bom. O Arthur também não postou e as suas, então não sobrecarrega quem não deixou para a última hora para fazer. Né? Porque os alunos que foram fazendo à medida que os professores foram, que não é o meu caso, nem o da Dayane, que aí à medida que eles foram fazendo, a gente foi já fazendo, né? Então, aí a gente não sobrecarrega também, tá bom? E aí, qualquer coisa, qualquer dúvida, como a gente não tem prazo de devolutiva, qualquer dúvida que tiver durante a prova ou durante esses pós-aula, porque nessa correria e nessa cabeça difícil de fim de semestre, com tanto problema, às vezes a gente pode cometer um erro de postar um gabarito errado, né? Então, se tiver algum erro nesse sentido, printa a questão e fala comigo no WhatsApp, que dá tempo de eu entrar no sistema e corrigir, porque nós não vamos ter devolutiva. É porque normalmente a gente fala pro Christian mandar para você, que daí você manda pro Christian, do Christian. Mas Só que tem hora que o Christian não agiliza isso pra gente. Não, quem quiser mandar primeiro, pode mandar direto? Pode. Tá, beleza. Então, vamos concentrar em vocês duas, porque vocês duas estão aqui conversando comigo, para eu não receber questão, porque às vezes 10 pessoas mandam às vezes são a mesma, né? Porque, então, de repente, se saiu para mim, pode ser que saia para algum outro aluno, né? Então, se alguém quiser, fala para encaminhar a dúvida ou problema para vocês duas e vocês encaminham para mim. Tá bom? Fora o Christian, que o pessoal já encaminha. Porque vocês duas têm o meu contato, não é todo mundo que tem, mas vocês duas têm, então vocês encaminham. Não, então tá tranquilo. Boa semana de prova. Para você também. Bom restante Boa semana de provas, porque você também vai estar mexendo com isso. Eu vou ter banca. Tem as bancas de TCC. De TCC. Então, assim, que o final de ano seja abençoado. Amém. Que as festas de final de ano possam ser motivos para renovar as forças. Amém. Né? Porque você precisa de renovação. Sim. E foi muito bom estar com você mais uma vez. Foi ótimo estar com vocês também. Então a gente espera o ano que vem para ver o que vai acontecer. Se eu vou estar em alguma disciplina com vocês, eu acho que não, porque quinto período... Será que a professora Mária não vai colocar você para nenhuma disciplina conosco? Não é a professora Mária. Eu aqui. Não é ela que decide, né? Não, o horário é feito em conjunto. Os professores apresentam a disponibilidade de disciplina e de carga horária. Então, eu dou aula de desenvolvimento, 1, 2, 3. Eu dou aula no 4º período de trânsito, de escolar, de ser psicólogo. E eu dou aula de social 1 esse semestre no matutino. Então, isso toma minha carga horária. Então, não é porque eu não quero continuar no 5º, no 6º. Mas aí, como é período ímpar, de repente muda as disciplinas, né? Sim, agora vai mudar. Na outra grade, mas a de vocês é a antiga. É a antiga, né? Então, assim, na grade antiga, eu só encontro com vocês, talvez, no 7º período. Eu já dei aula de ser psicólogo 7. Esse semestre... Tem ser psicólogo 5? Tem, mas eu nunca dei. De repente, vai que dá.
Não. Geralmente é possível. Geralmente é assim, ó, Ana Cristina, eu dou aula no primeiro, segundo, terceiro e quarto, e depois encontro com vocês no nono e no 10º, mas não com a turma inteira. Eu dou aula de estágio para alguns grupos e eu sou orientadora de TCC para algumas pessoas. Por isso que sempre... amor. Pelo amor de Jesus. Geralmente, no quarto período, nos outros semestres, que a gente não estava em distanciamento, eu faço sempre uma reunião, uma resenha na minha casa e recebo os quartos períodos, porque é sempre uma despedida, sempre foi. Esse ano não tem jeito. Professora. Logo na minha vez, professora, isso é inclusive, quero deixar aqui registrado que nós marcamos um café da manhã, sábado que vem, lá na confeitaria Doce Delícia. Sei. Às 8h30 da manhã, para a gente poder, inclusive, conhecer a professora Regiane ao vivo e a cores, porque a gente só conheceu por aqui. Aí a gente estava conversando com ela, ela ainda falou, chama a professora Tatiana, quem sabe ela vai encontrar conosco. Então, joia. A gente estará lá no sábado que vem, dia 19, porque daí nós não temos aula de manhã. Não, verdade. Né? Uhum. Aí a gente marcou para a gente estar lá, a gente até vai colocar o convite lá no nosso grupo, certo. Mas a gente sabe que quem vai são sempre as mesmas pessoas mesmo. Então, assim... Daiana, eu, Tainara, a Alessandra, que é uma colega que faz a outra disciplina, diz que quer ver se vai também. E aí a professora falou para a gente repassar para que, de repente, você pudesse estar lá conosco. Não, se eu puder... Será um prazer. Para mim também. Eu vou sim, vou fazer um esforço para estar lá com vocês. Aí você dá uma arejada também. É verdade, tá bom. A gente vai lá para dar umas risadas. Tá bom. E fazer terapia falando mal dos outros. Tá bom? Tá bom, então. Muito obrigada, gente. Um beijo. Descanso. Por que a Daiana tá chorando ali? Quem tá chorando? Você, Daiana. Você tava assim, ó. É porque eu tô falando com a Tainara, ela não tá muito legal, eu fico preocupada. Queria dizer também, o Alessandro também, pra mim dizer pra você que a gente tá orando por você, pela sua mãe. Obrigada. Deus tá dando força pra vocês passarem por isso. Amém. Tá bom. A gente tá pedindo também a alguns irmãos pra estar orando por vocês. Tá bom? Eu sei que esse momento não é fácil, não é o que a gente quer, né? Mas que Deus dê força pra você passar por isso, sua família, seu irmão. Tá bom? E a gente vai estar sempre orando por você, tá? Tá bom. Obrigada, tá? Um beijo, meninas. Tchau. Tchau, tchau.